programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com a presença inestimável do nosso produtor, Assaurinho Franco de Moraes, que fará agora as suas saudações a todos vocês. Pedindo ao Pai que a todos ampare, proteja e ilumine. Também está conosco aqui o nosso querido amigo Joel Vaz, com a nossa agendinha, né? Fazer sua saudação agora. E Jesus, com a sua luz dourada, possa nos proteger a todos nesta e em todas as jornadas das nossas vidas. Meus irmãos, esse mês de junho, ele nos reserva para o dia 30 de junho, nos reserva assim um momento muito especial. Nós vamos receber o nosso irmão Marcelo Nazaré, que é um médico, homeopata, terapeuta. E conheço o Marcelo desde menino. Ele frequentava as casas espíritas aqui no Rio de Janeiro, trabalhamos juntos muitas vezes. E depois ele formou-se em medicina, especializou-se em homeopatia e medicina das vibrações, e hoje está radicado no interior de São Paulo, em Campinas, onde ele tem uma clínica muito grande. E, eventualmente, ele vem ao Rio de Janeiro. Dessa vez, ele estará em algumas atividades, em algumas casas espíritas, e reservou o dia 30 de junho, que é um domingo, o último domingo do mês de junho, para dar um seminário muito especial no nosso instituto, lá no Abrigo Teresa de Jesus. Ele estará conosco no domingo, dia 30, das 9 às 12 e das 14 às 17. É um seminário em que nós vamos aproveitar e vamos distribuir um livro que será lançado pelo nosso querido irmão Ayrton Xavier, que é um dos expositores do Instituto. O Ayrton escreveu um livro chamado Caridade. É um livro lindo, são reflexões em torno de uma mensagem de Fabiano de Cristo, que se chama Caridade, a Nossa Bandeira. Mensagem essa que foi recebida pelo nosso Chico Xavier. Então o Ayrton, também Xavier, né? O Ayrton Xavier tem uma longa vivência nas atividades de caridade. Ele estará conosco lá também autografando o seu livro, que será lançado. É um livro lançado pelo Instituto de Cultura Espírita. Naturalmente vamos passar o dia inteiro juntos, vamos distribuir um livro e vamos oferecer também um almoço muito bom, feito lá no próprio Abrigo Teresa de Jesus. Além disso, nós teremos 2 intervalos para o cafezinho, com biscoitos, etc. Naturalmente, isso tudo tem um custo, né? E nós não temos condições de bancar tudo isso sozinhos. E vamos, então, pedir aos irmãos que cooperem com R$30, tendo direito ao livro, ao almoço e ainda estacionamento grátis. Maravilha. Né? Tudo lá. Muito bom, né? muito bom. Achamos que é um preço compatível. Né? Mas, sobretudo, venham, porque o seminário vai tratar dessa trajetória que vai da emoção até a lesão. Ou seja, as emoções desequilibradas acabam produzindo lesões. Como é que se trata disso? Né? O Marcelo, como disse, ele é médico, terapeuta, homeopata, né? Hoje com uma grande clínica, ele vai desenvolver esse assunto, fala muito bem, né? E tem um conhecimento técnico profundíssimo, além de ser um grande conhecedor da doutrina espírita. Então reúne excelentes condições para que o nosso seminário, no dia 30 de junho, de 9 às 17 horas, ali no Abrigo Teresa de Jesus, seja um grande sucesso. As inscrições podem ser feitas pelo nosso telefone, nossos telefones 2224-1060 e 2224-0736. Também podem ser feitas as inscrições usando os e-mails, né? culturaespírita@oi.com.br e ainda Instituto de Cultura Espírita do BR @gmail.com. Devo informar aos irmãos que nós temos
uma limitação. Não podemos encher demais, né, porque senão, além de não caber, impede, né, de que haja uma boa participação de todas as pessoas. Portanto, o número de inscrições será limitado. Mas desde já estão abertas, podem ligar para esses números que nós falamos ou fazer esses contatos pelos e-mails, e receberemos nossos irmãos com muita alegria, com muito prazer. Mas nesse mês de junho, nós continuamos com a atividade normal dos nossos sábados. De manhã cedo, com mediunidade e doutrina espírita com o Silvio Cruz Portugal, a partir das 8h30 da manhã. Depois entramos com Esperanto, a partir das 10h30, com o nosso querido Altamiro Rocha. E à tarde, começando às 1h30 da tarde, neste segundo sábado, agora dia 8, nós vamos ter o nosso físico, né, Luiz Eduardo Brandão. Ele é físico, professor da universidade, mas é um grande trabalhador do bem, porque diariamente ele está lá arregaçando as mangas, servindo ao povo necessitado. Ele trabalha a obra de André Luiz nos domínios da mediunidade. Realmente é um trabalho muito bonito, muito bom, e todos estão convidados. Às 3h da tarde é o nosso Jorge Cerqueira, que vai concluir o seu trabalho nesse semestre, onde ele está estudando essa questão da consciência coletiva dentro da cadeira Filosofia Espírita do Instituto. Ele estará trabalhando o poder da mídia, como é que a mídia usa recursos, né, para influenciar na gente. E o que o Espiritismo tem a ver com isso, né? O que ele pode nos oferecer. De maneira que são coisas importantes que estamos ali oferecendo aos nossos irmãos, esse trabalho do Instituto de Cultura Espírita, ali na Rua Ibituruna, 53, no Maracanã, à disposição de todos os nossos irmãos. Nosso companheiro Joel Vaz tem a sua agendinha para nos trazer aí, né, Joel? É isso mesmo. O que você tem para hoje aí? Aproveitando esta informação do professor César Reis, é muito importante participar desses eventos assim, mas é muito importante prevenir estas questões do distúrbio da mente. Se costuma dizer que o cidadão só chega à casa espírita pela dor, mas tem jeito de chegar por outro caminho, é o do conhecimento, do saber, de participar das questões que fazem o antídoto de se chegar até esses distúrbios. Você começa a organizar antes para que eles não te causem essas lesões. E o Núcleo Bezerra de Menezes, do Centro Espírita Allan Kardec, fundado em 1962, convida para sua extensa e excelente programação. Terças-feiras, às 20 horas, palestras e passes. Quartas-feiras, às 13 horas, é um grupo de assistência social, justamente para orientar as pessoas das suas dificuldades e tudo mais. E à noite, às 20 horas, estudos doutrinários. Quinta-feira, às 15 horas, palestras e passes. E às 20 horas, o segundo tempo das palestras, outras palestras e outro núcleo de passes. Às sextas-feiras, fluidoterapia para tratamento preventivo. Sábado, às 15 horas, evangelização infantil. Uma programação belíssima, belíssima, que pode ajudar muito a muita gente. Recebi 2 e-mails perguntando sobre o seminário que será realizado no CERJ para gestores de casas espíritas. Eu respondi esses e-mails, mas eu quero dizer que o tema é liderança doutrinária. Atenção, lápis e papel na mão, por favor, para anotar data e horário, dia 30 de junho, das 9 às 13 horas, na sede do CERJ, na Rua dos Inválidos, 182, no centro do Rio de Janeiro. Telefone para maiores informações, 24670931. Falar com o Sr. Gleison, que dará todas as informações para os interessados. E por falar no CERJ, dia 8 de junho, das 14 às 18 horas, será realizado um encontro estadual espírita para estudos da saúde da mente. Olha que coisa importante que estas questões sejam
abordadas e como elas estão aparecendo cada vez num volume maior. Na ocasião, o professor Alan Silveira falará sobre a dependência química, suas consequências. É imperdível. Dia 8 de junho, das 14 às 18 horas. Dia 8 de junho, nosso querido Divaldo Franco estará fazendo uma palestra extraordinária em Bruxelas, na Bélgica, participando da terceira Jornada Espírita de Bruxelas. Nesse dia, o Divaldo fará uma palestra sobre a mediunidade. Ele está numa jornada tão grande, tão bem sucedida e tão exaustiva. Mais de um mês fora, né? Mais de um mês fora. E na Suíça, em Zurique, ele falou durante quase 2 horas, levando as pessoas às lágrimas, informação de que as pessoas choravam de emoção e entusiasmadas com a palestra do nosso querido Divaldo. E porque o tema também era muito atraente, né? Falando sobre a gentileza, essa relação amorosa entre as pessoas, né? E 6 itens ele abordava que promovem a paz: rejeitar a violência, promover a paz, ser tolerante, ouvir para aprender e compreender, proteger a natureza e redescobrir a solidariedade. É extraordinário. Que luz, paz e harmonia ilumine o nosso Divaldo. Que assim seja, né? Vamos então ao nosso breve intervalo e daqui a pouco retornamos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, como sempre contando com o apoio inestimável do nosso Toninho Barbosa, que ele está do outro lado do vidro, ajustando as nossas vozes. Também utilizando a Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, que passa o dia inteiro levando vibrações positivas para toda essa população que ouve esses programas da nossa rádio, a Rádio da Fraternidade. Neste momento agora vamos responder as perguntas dos ouvintes, né, Sabrina? É verdade. Pois é. Então a nossa Maria Emília Sintra de Jesus nos faz aí umas perguntas meio estranhas. A primeira é essa: é verdade que o fundador do Espiritismo, Allan Kardec, era um sacerdote católico antes de converter? Essa pergunta aí me faz lembrar o Stanislau Ponte Preta. É uma mistura, né? Olha, Maria Emília, sem querer, você comete alguns equívocos na sua pergunta. E com prazer, então, passamos a responder, porque servirá de esclarecimento para muitos ouvintes. Allan Kardec não foi o fundador do Espiritismo. Em todos os seus escritos, ele sempre fez questão de explicar que não estava fundando uma nova religião, filosofia ou qualquer outra vertente do pensamento humano. Ele estava apenas codificando, ou seja, ajustando, colocando em uma ordem adequada as premissas originais do cristianismo segundo Jesus. Explicando, inclusive, que os fenômenos que sempre surgiram ao longo da história e através dos conhecimentos científicos, o objetivo dele, nessa explicação, seria tirar deles o rótulo de sobrenatural. E, finalmente,
a aproveitar as bases filosóficas da humanidade para organizar melhor o pensamento humano. Outra coisa, Kardec nunca foi padre e também não passou por nenhum processo de conversão. Ele foi um educador, um pedagogo, um filósofo e escritor francês. Allan Kardec era o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. E, como consequência de seus estudos e da observação, ele foi adotando naturalmente os princípios do Espiritismo, razão de sua vida. Da mesma forma, pelas mais diferentes razões, aqui no Brasil foram criadas formas nominais para a codificação espírita, tais como mesa branca, linha branca, kardecismo e etc. Muito bem. Tais denominações não constam dos ensinos e escritos de Kardec. Não cabe aqui nenhuma crítica aos que as utilizam, mas nós preferimos usar a denominação original cunhada por Kardec, Espiritismo. É possível que você tenha se confundido com o grande pensador, escritor, pesquisador e professor Carlos Torres Pastorino, que de fato foi um sacerdote católico antes de se renunciar e converter-se ao Espiritismo. Mas a dimensão espiritual e a missão de Kardec, elas estão muito acima. Muito bem. É interessante isso, né? Porque, na verdade, o trabalho da chegada da doutrina espírita foi um trabalho montado pelo plano espiritual. Na verdade, uma grande quantidade de espíritos de alto nível, né? Eles selecionaram muitos ensinamentos, usaram muitos médiuns em muitos lugares diferentes, até em países diferentes, né? E esses muitos médiuns acabaram fazendo chegar ao professor Hippolyte as coisas que recebiam, e o que ele fez foi estudar tudo isso e verificar que nesse conjunto todo havia um sentido. Então a codificação é a arrumação de todas essas coisas, na verdade, capitalizadas pelo alto, né? O plano espiritual é que definiu isso, e por isso o Espiritismo acaba se transformando numa verdadeira nova revelação, chamada de terceira revelação, exatamente por isso. O trabalho admirável de Allan Kardec, né? Insuperável trabalho, um homem de grande inteligência, grande conhecimento, de um bom senso absoluto, né? Esse trabalho obedece a uma linha muito tranquila, que vem desde o primeiro momento, do início do primeiro livro, né? O Livro dos Espíritos, até a última linha da Revista Espírita, né? Que ele colocou de maneira tão extraordinária. Quer dizer, esse trabalho magnífico que ele fez não dá a ele a condição de fundador, porque não houve. Isso é um trabalho gigantesco da espiritualidade, comandada por Jesus Cristo, né? Mas dá a ele, sem dúvida, essa condição de codificador, realmente, como você falou bem, né? Ajustador, colocando na ordem adequada as premissas originais do cristianismo segundo Jesus, e fazendo essa grande integração da ciência com a filosofia e da religião, que é uma grande novidade para a humanidade. Diga-se passagem, até hoje o mundo em geral ainda não entendeu isso muito bem. Mas chegaremos lá. E aí vem a segunda questão que a nossa irmãzinha Maria Emília coloca para nós. Para os espíritas, a crença em Deus é igual à crença dos cristãos? Olha, Maria Emília, em programas anteriores, essa questão, não exatamente como a sua pergunta fez, mas é uma questão que já foi abordada, que é a questão dos espíritas e o cristianismo. Quando você pergunta se a crença dos espíritas em Deus é igual à dos cristãos, você transmite a ideia de que não inclui o espiritismo e os espíritas entre os cristãos. Isso é um engano. Nós, os espíritas, somos profundamente cristãos. E o nosso modelo maior é Jesus. Nosso código de conduta está totalmente contido no que Jesus ensinou. E é só você pesquisar no Livro dos Espíritos, na parte 3, Leis Morais, que você vai ver que ali está uma releitura do Sermão da Montanha. E mais, nós temos
plena convicção de que o Espiritismo é a expressão do Consolador prometido pelo Mestre. E isso, segundo João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e depois no 26. Logo, a nossa crença em Deus e os ensinamentos de Jesus são indiscutíveis e igual a de todos os homens de boa vontade que aplicam o amor ao próximo como padrão. Portanto, minha irmã, para os espíritas, a crença em Deus não é igual à dos cristãos. Ela é a dos cristãos. Mesmo porque não se poderia compreender todo o embasamento moral e ético que acompanha o Espiritismo se não fosse a perfeição da linha cristã que norteou completamente a orientação dos espíritos superiores na codificação de Kardec. Agora, eu acho interessante porque há cristianismos e cristianismos. Ou seja, as criaturas estruturaram religiões ditas cristãs, né, aqui na Terra, mais ou menos a sua maneira. O Espiritismo é um pouco diferente disso. Aliás, não é por outro motivo que o Jesus é colocado para nós como modelo e guia. Então nós procuramos pautar a nossa conduta, a nossa maneira de ser, exatamente por aquilo que Jesus ensinou, pelo que ele fez. Então ele é o nosso padrão. Nós procuramos nos ajustar a ele. Não tem outra conotação, não tem ritual, não tem sacerdote, não tem palavras especiais. É Jesus na sua inteireza, Jesus na sua naturalidade, Jesus no seu amor, no seu perdão, na sua tolerância, na sua solidariedade. A nossa religião não se passa externamente, a não ser pelo que as pessoas percebam, mas ela acontece dentro de nós. O altar é dentro de nós. Os sacerdotes são as nossas intenções, os nossos sentimentos. Né? Não há uma ritualística, não há roupa especial, não há momento especial, não há nada disso. Então as pessoas às vezes confundem, né, essa maneira externa de fazer religião com a nossa maneira interna, achando que nós negamos de alguma sorte que Jesus só poderia ser encontrado no templo, com aquela roupa, com aquele ritual, com aquele... Enfim, não é nada disso. Para nós, Jesus é um grande encontro que a criatura deve fazer a cada momento, no fundo do seu coração, experimentando o que Jesus nos ensinou, viver isso em espírito e verdade. Aliás, César, eu acredito que esses equívocos surjam até pela própria orientação de órgãos oficiais. No recenseamento, por exemplo, quando o IBGE ele vai fazer, na parte das religiões, eles perguntam, depois tabulam aquilo tudo e lançam as tabelas estatísticas, eles põem lá, no Brasil, por exemplo, cristãos, tem tantos mil, depois eles põem espíritas, tantos mil, eles separam. Pois é. Eles fazem uma separação que, sem dúvida nenhuma, reflete a falta de informação. É verdade. Porque que eles pusessem católicos, protestantes, aí tudo bem, espíritas, aí está dividindo as diferentes denominações cristãs. Mas não, eles põem cristãos e depois põem espíritas. Então isso aí é um equívoco, né? E que todos devem prestar atenção e perceber que não há nenhuma, a menos que misturem também com as confissões religiosas afro-religiosas, né? Então essas também, mas mesmo essas, né, confunde com o espiritismo. Teoricamente, né, essas religiões afro, elas não seriam cristãs. Pois é. Porque elas têm outras conotações muito respeitáveis. Claro. Mas não. Agora, no Brasil acontece uma coisa interessante, né? As religiões africanas absorveram muito o cristianismo. Então, na verdade, existe uma integração, né, bastante católica, de maneira geral, com umbanda, candomblé, essas coisas, né? Então, há uma mistura. Eu acho isso até muito interessante. Acho até muito bom, né? Não, mas até pelo sincretismo. Exatamente. Porque como eles eram proibidos de exercer, eles chamaram os santos, né,
católicos para fazerem aquela analogia. Isso misturou tudo. E como eles também usam a mediunidade, as pessoas às vezes confundem essas denominações com a doutrina espírita, que trabalha e estuda a mediunidade. Então acaba um grande caldeamento, né, que gera alguma confusão, mas no fundo, eu acho até que em termos de Brasil é uma coisa interessante, né, e que vale a pena a gente observar. É como diz o outro, né, é tudo junto e misturado. Mas não confundir, não é isso? Vamos então agora nos preparar para o nosso Geraldo, né, que está aí chegando com a sua internet do bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, trazemos hoje uma mensagem de autoria do irmão Luiz Carlos, que assina simplesmente Luigi. É uma mensagem destinada àqueles que enfrentam dificuldades, seja de ordem física ou de ordem moral, para levantar-lhes o ânimo e convidá-los a lutar com fé. Todos nós, enquanto estamos planejando a nossa reencarnação, somos ajudados pelos instrutores espirituais na programação da nossa nova jornada em um corpo físico. Não raro, passada a fase de tormento e confusão peculiar ao pós-desencarne, somos submetidos a um longo período de autoavaliação, no qual podemos observar as próprias falhas, as oportunidades perdidas, os equívocos cometidos ante cada episódio em que fomos chamados a dar testemunho de nosso crescimento espiritual e que desperdiçamos. No entanto, a misericórdia divina sempre nos oferece nova oportunidade. De modo que, reconhecidos os erros e conscientes do nosso fracasso, eis-nos outra vez a planejar nova reencarnação. André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, capítulo 12, Preparação de Experiências, e capítulo 13, Reencarnação, descreve com riqueza de detalhes como se passa tal planejamento. No primeiro, capítulo 12, Alexandre, o generoso mentor, o conduz ao ministério da reencarnação, para que o autor espiritual conheça como são escolhidas as provas e as expiações, formas de resgate dos nossos delitos passados. No segundo, capítulo 13, o autor descreve um difícil caso de reencarnação, envolvendo vítima e algoz, no qual os mentores espirituais foram chamados a intervir em exaustivo trabalho de aproximação. Enfim, o conteúdo desses 2 capítulos nos dá uma ideia do esforço despedido pelos instrutores espirituais em cada processo reencarnatório. Permite-nos compreender melhor a razão do sofrimento, dos reveses, das enfermidades, das injustiças sofridas e, principalmente, da necessidade de nos resignarmos diante das dificuldades. Compreenderemos melhor os ensinamentos do Cristo quando nos aconselha: vinde a mim todos vós, que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas doloridas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Por isso, quando o fardo das provações parecer demasiado para as suas forças, não desanime. Confie em Jesus. Olhe à sua volta. Você encontrará forças do que precisa para prosseguir lutando. Olhe para trás. Veja os obstáculos que você já superou. Veja quanto você já aprendeu nesta vida e quanto já cresceu. E agradeça. Olhe para frente. Não fique parado. Levante-se quando tropeçar e cair. Estabeleça metas. Tenha planos e prossiga com firmeza. Olhe para dentro. Conheça seu coração. Analise seus projetos. Mantenha puros seus sentimentos. Não deixe que o orgulho, a vaidade e a inveja dominem você.
Carl Gustavo Luna afirma: sua visão somente se tornará clara quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Olhe para o lado. Socorra a quem precisa de você. Ame o próximo e seja sensível para perceber as necessidades daqueles que o cercam. Olhe para baixo. Não pise em ninguém. Perceba as pequenas coisas e aprenda a valorizá-las. Olhe para cima. Há um Deus maior do que você, um Deus que ama e quer que a vida seja plena e abundante para todos. Ninguém se deixe enganar pela simplicidade dessa mensagem. Se levada a sério, ela pode transformar a vida de muitas pessoas, pois supõe a aprendizagem e a prática de atitudes fundamentais durante nossa peregrinação por este mundo. Jesus olhou para os discípulos e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Mateus 19, 26. Meus amigos, por mais espessas que nos pareçam as nuvens, não esqueçamos de que acima delas sempre brilha o sol, imperturbável e radiante. Agradecemos a gentil audiência e desejamos a todos uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.